Meu nome é Pedro Paiva, sou psicólogo clínico, professor da Nova Acrópole. Bem, e eu sempre tive um interesse muito grande pela psicologia analítica, né? Como eu sempre gostei de filosofia, sempre gostei de mitologia, simbologia, etc., eu percebi que Jung fazia esse gancho, ele conseguia unir essas duas ideias, né? E a partir de então comecei a estudar, a princípio por conta própria, aí fiz alguns pequenos cursos assim para tentar compreender um pouco mais, né, algumas ideias específicas ou obras específicas dele, e aí comecei a me apaixonar cada vez mais pela psicologia analítica de Jung, e eu vi que realmente tem vários ganchos e vários pontos de união com a filosofia clássica. Carl Gustav Jung, um suíço, nasceu em Kassel em 1875 e ele teve uma infância normal, de uma criança que brincava, estudava, mas ele era de uma família mais tradicional, porque seu pai era um reverendo protestante. E aí essa doutrina religiosa, né, foi algo que o influenciou muito. Por outro lado, ele já tinha um universo, uma vivência interior muito interessante. Ele sempre teve sonhos, sempre teve fantasias que o deixava viajando por horas, né? Então ele fez medicina, né? Não havia o estudo da psicologia como uma disciplina isolada, e aí ele teve a oportunidade de entrar em contato com algumas figuras importantes, né, como Eugène Bleuler, que foi um personagem importante porque ele trouxe alguns estudos profundos sobre a esquizofrenia, que era um tema que sempre instigou a curiosidade de Jung. Bem, a esquizofrenia, ela é uma psicose, né? O que caracteriza um rompimento com a realidade mesmo. Às vezes você via pessoas muito inteligentes, mas que de repente surtavam, né? O surto psicótico, o surto que o esquizofrênico muitas vezes passa, né? Que é o que ele sai da realidade, começa a ter alucinações e tudo isso. E isso foi uma das coisas que ele falou assim, bem, o que será que são essas alucinações? Será que aí tem conteúdo? Será que aí tem algum significado? Diferente do que antes era tratado como algo que simplesmente deveria ser abafado ou eliminado, Jung tentou compreender o que é isso, né? O que é isso que essa pessoa está trazendo, por que ela está vendo isso e não outra coisa, né? E ele foi percebendo ao analisar seus pacientes, ao analisar os sonhos do seu paciente, que ali haviam símbolos muitas vezes que apareciam nesses sonhos. E quando ele começou a perceber que esses sonhos apareciam com uma certa frequência e que demonstravam ser sonhos totalmente genuínos, que aquela pessoa, às vezes, nunca teria tido a oportunidade de conhecer o mito que deu origem àquele símbolo, a cultura que está por trás daquele símbolo, o que ele fez? Ele falou assim, bem, eu já vi esse símbolo em outro lugar. E aí é quando ele começa a se aprofundar na mitologia e na simbologia. Então, os sonhos dos seus pacientes esquizofrênicos e depois outros também, foi uma experiência que ele teve que deu a ele essa ponte. Falou assim, bem, tem algo aí nesse inconsciente que ainda estava formulando esses conceitos, mas é o que ele vai chamar de inconsciente lá na frente, que ele falou assim, bem, isso aí tem algo profundo que parece que, né, embora apareça em várias tradições, em várias culturas, tem algo que se manifesta nesse indivíduo, que o conecta a essas tradições. E logo ele teve acesso a artigos e teorias de Freud sobre a psicanálise, né? E aí ele já começou tudo aquilo que ele foi aprendendo com a psicanálise, através dos livros, dos artigos de Freud, foi de encontro com muitas das reflexões que ele já tinha e dos próprios estudos. E aí foi quando ele decidiu se corresponder com Freud. Mandou cartas para ele, essas cartas foram respondidas e ali nasce então esse primeiro contato através de cartas. E foram centenas de cartas que eles trocaram sobre psicanálise e analisando os próprios sonhos. E aí até que eles se encontram realmente, eu acho que em 1907 eles se encontram. E aí tem uma conversa que é meio icônica, que é uma conversa que teria durado 13 horas, assim, foi uma conversa exaustiva, mas tamanha era a quantidade de conteúdo que eles tinham para trocar ideias. Depois que eles criaram essa relação e começaram a realmente nutrir uma amizade, uma das coisas que eles mais faziam era analisar o sonho do outro, né? Ou seja, ele trazia as reflexões, trazia os devaneios, Jung apresentava isso para Freud, Freud fazia a análise, que é a prática psicanalítica, né? E aí
Freud fazia o mesmo e Jung analisava os sonhos de Freud, porque isso é um ponto interessante. É muito difícil para a gente analisar o nosso próprio sonho, né? Normalmente a gente precisa desse olhar externo, porque vai dar mais objetividade, não vai deixar que a gente mascare esses símbolos de nós mesmos. Jung era um investigador nato, né? Ele era inquieto, digamos assim. Enquanto Freud, já mais maduro, 20 anos mais velho, né? Já tinha mais uma preocupação em solidificar os conceitos psicanalíticos. Por exemplo, Freud entendia que todo o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento dos complexos, de todo o sofrimento psíquico, de alguma forma teria raiz nos traumas sexuais, de conteúdo sexual, né? Já Jung entendia que isso era uma parte da psique, sim, do inconsciente, mas que esse inconsciente, que Freud muito bem sistematizou e organizou essa dimensão do ser humano inconsciente, tinha além desses traumas, desses conteúdos, outros. Um outro ponto é que Freud não via, como Jung, a importância dos mitos, das tradições, né? Ele via que isso poderia servir como metáfora, mas não percebia que os mitos tinham um valor em si, que eles traziam revelações importantes sobre essa dimensão profunda do ser humano. Então, eles começaram a ter desentendimentos, enquanto Freud achava que ele não podia questionar certos conceitos, porque senão isso ia fragilizar a teoria psicanalítica. E Jung ele não estava disposto a estabelecer certezas e afirmações, ele queria era investigar mesmo, queria poder questionar. Então foi um momento em que esse rompimento se tornou inevitável e aí cada um começou a seguir a sua direção. Um dos conceitos principais da teoria psicanalítica é o conceito de inconsciente. Freud deu uma rasteira, digamos assim, na humanidade quando ele traz essa ideia do inconsciente. Diferente do que se pensava, ou que se acreditava, que o ser humano tinha domínio de si mesmo, de que ele conhecia todas as nuances da sua própria personalidade, de que ele tinha controle sobre a sua vontade de uma forma plena, Freud mostrou que muitas das patologias, na verdade, demonstravam que havia uma dimensão dentro do ser humano que era desconhecida pelo eu consciente. Ou seja, tem um conteúdo, tem uma dimensão interna que afeta o eu consciente, afeta esse estado nosso, né, de cada dia, mas que tem origens misteriosas que a gente não domina, é como se fosse uma terra de ninguém. Isso ele vai chamar de inconsciente, o inconsciente pessoal, que Freud vai dizer que é justamente aquelas coisas que de alguma forma não se encaixam com aquela nossa noção de eu. Digamos assim, eu penso em mim como uma pessoa muito honesta e muito bondosa com as pessoas, nesse sentido. E aí tem em certo momento um ímpeto de desonestidade, ou eu faço algo desonesto, ou não tenho vontade de ser tão bondoso assim. Esse meu ímpeto não se encaixa com esse meu perfil que eu elegi para mim mesmo. Então, eu ignoro essa emoção ou esse pensamento, essa motivação. E é como se eu pegasse esse conteúdo e jogasse ele numa sacola atrás de mim. E isso vai formando o meu inconsciente. Nesse ponto há uma diferença importante com relação a Jung. Por quê? Porque Jung entendia isso, entendia que muito desse inconsciente era formado realmente por esse conteúdo rejeitado, mas Jung falava assim, que havia uma diferença muito grande entre entender que o inconsciente nasce do consciente, ou seja, aquilo que eu não absorvo eu jogo para trás, e Jung fala o contrário. Olha, o consciente é um subproduto do inconsciente, ou seja, esse inconsciente ele é mais antigo. Na verdade, a consciência que é a grande novidade dessa história, ou seja, é a novidade da natureza. Isso quer dizer o quê? Que, na verdade, esses conteúdos inconscientes não eram formados só por coisas que não eram assimiladas pela consciência, mas que tinham bases, tinham uma estrutura elementar anterior à própria consciência, ao próprio eu, noção de eu. E é aí que ele vai perceber que, tudo bem, existe esse inconsciente pessoal que se assemelha muito à ideia de sombra, que vamos trabalhar um pouquinho mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, principalmente, nasce essa ideia de que esse inconsciente ele não é só daquele indivíduo ou daquela consciência, mas ele tem bases elementares, estruturais, que pertencem a toda a espécie humana. E aí que vai nascer a ideia de inconsciente coletivo, que é um conceito riquíssimo
E é daí que vai nascer tanto esse aprofundamento com relação à filosofia e à mitologia. Porque Jung vai dizer o seguinte: assim como nós temos um corpo biológico que tem uma estrutura elementar, ainda que alguns tenham muito cabelo, outros sejam carecas, alguns tenham olho verde, outro castanho, tem nuances, diferenças, mas a gente tem uma estrutura elementar que a gente olha e fala assim, isso é um ser humano. Ele tem, né, no seu projeto normal, ele tem 2 pulmões, 2 olhos, 2 braços, enfim. Tá? E na psique também, ela também não nasce do zero, ela tem nuances, características pessoais, peculiares de cada um, mas tem uma estrutura básica, elementar. Então é essa estrutura que ele vai chamar da dimensão do inconsciente coletivo. Ele vive uma saga do herói com todas as suas características, com todos os seus detalhes, né? Ele passa de uma situação digamos assim, normalidade, surge uma inquietação, surge uma questão, uma pergunta, e ele começa a passar por várias dificuldades, por vários obstáculos, para tentar encontrar uma solução, para encontrar o seu graal, né? Ou seja, que ele encontrar a sua meta, que é o objetivo da sua saga. Essa jornada do herói, se a gente for ver, está retratado em toda a literatura, no cinema, em todo lugar. E por que isso tem tanta atração? Por que isso é tão forte para o ser humano? Porque nós vivemos isso também. Isso é uma motivação que é intrínseca à experiência humana. Ou seja, isso é um exemplo de que a gente participa de algo em comum. Todos nós, em alguma medida, temos isso. Quando surge a consciência, essa consciência autorreflexiva, que começa a pensar sobre si mesmo, que começa a tentar se compreender, nascem também os mitos, que são descrições de momentos no processo evolutivo humano, mas também são expressões, representações dessas sagas internas. Ou seja, todo ser humano de alguma forma vive aquilo e isso é expresso através de mitologias, lendas, contos, né? E aí você vê ali, num mito, uma síntese da experiência de toda uma cultura, de todo um povo. Mas o que eu acho muito interessante é que ele, na verdade, está tentando nos ensinar um outro idioma, que é o quê? De decodificar os eventos da nossa vida, os nossos sonhos, os nossos devaneios, nossas fantasias e também os episódios pelos quais a gente passa, as vicissitudes da vida, perceber aí que tem um simbolismo, que representa uma trajetória interna e que a gente precisa realizar. Diferente do que se pensa hoje, que a gente, eu nasci para ser feliz, eu quero o bem-estar como principal finalidade, e eu entendia que o ser humano tem um papel, ele contribui para um processo evolutivo humano. Então, descobrir quem você é, se aprofundar na sua verdadeira identidade, traz ao mundo algo que só você pode trazer. Traz uma resposta ao mundo que só você pode dar. E eu acho que esse é o ponto que é mais interessante e bonito da obra de Jung. Desde sempre, Jung teve uma preocupação muito humana com os seus pacientes. Ele percebia que ali era um potencial e que aquela pessoa era única. Por mais que ele conhecesse teorias, diagnósticos psiquiátricos, ele procurava não se perder nisso. Ele procurava, diante de uma outra pessoa, ser essa alma, como ele falava, uma alma humana, sensível ao outro, tentando apreender o máximo que ele pudesse. Então, realmente, ele criou um impacto muito grande na psicologia, e isso também deu à psicologia mais um nível de profundidade. Tem autores que escrevem até hoje sobre Jung e se inspiram nas ideias dele. Para entender um pouco as ideias dele, você partir direto para a obra dele, às vezes é um pouco complexo para algumas pessoas se não tiverem nenhuma base em psicologia. Então eu gosto de sugerir o livro do Murray Stein, que é O Mapa da Alma. É um livro mais introdutório, que passa por vários conceitos junguianos, então quebra esse primeiro gelo, e aí depois a obra completa de Jung, que se divide aí em 18 volumes, é bem extensa, mas que vale a pena você ler e reler, porque é aí que você vai conseguir pegar as ideias na sua expressão mais pura, né? Jung teve uma vida muito rica, ele mudou ou impactou pelo menos a antropologia, a filosofia, a psicologia, a própria arte, a literatura, e ele passou por tantas experiências, aprendeu tanto com a vida e buscou realizar tudo que vinha de dentro dele. Ele disse que ele é a história de um inconsciente que se realizou.
E ele percebe na vida dele uma trajetória completa. E aí, aos 86 anos, ele vem a falecer, mas com uma vida muito plena. 5 filhos, né? Ou seja, na dimensão concreta também criou uma família, conseguiu viver todas essas realizações humanas concretas, objetivas, mas também com um legado enorme que inspira até hoje.